Boa tarde, turma. Vamos para mais uma aula de matemática. Abram o livro de vocês na página 173. E hoje veremos como transformar número decimal em fração decimal e como transformar a fração decimal em número decimal, né? Vamos fazer indo e voltando. Acompanhe a leitura aí, ó. Para transformar um número decimal em fração decimal, devemos escrever o número sem a vírgula como numerador. No denominador, escrever o número 1 seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais do numeral dado. Vocês não entenderam nada, né? Eu imagino. Vamos lá que eu vou tentar explicar aqui, ó. Temos aqui alguns exemplos de como transformar um número decimal, né, para uma fração decimal, certo? É possível, sim. Temos aqui na letra A o exemplo, ó, 10,3, onde ele diz assim, lá na letra A, na página anterior, ele disse que no numerador da fração, né, esse aqui é o numerador, tá? O número de cima. No numerador, a gente vai escrever o número que foi dado sem vírgula. Ó, se eu tiro a vírgula aqui do 10,3, vai ficar aqui o número 103. Então, eu escrevo no numerador 103. No denominador, ó, que é o número que fica aqui embaixo, eu vou colocar o número 1, né? Começo colocando o número 1, seguido de quantos zeros tiver de casas decimais no numeral dado. Ó, no numeral dado aqui, 10,3, eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho só uma casa decimal, né? Que é o 3. Então, eu vou colocar um zero aqui do lado do numeral 1 no denominador. Beleza? E aí vai ficar 103 sobre 10, né? Como é que a gente lê? 103 décimos. Beleza? Na letra B, 0,312, transformando em fração, aqui no numerador a gente escreve o número sem a vírgula. Ó, se eu tiro essa vírgula aqui e o zero, né, automaticamente eu vou ter que tirar o zero também, se eu tirar a vírgula, vai ficar que número? Fica 312. Então, eu escrevo o número 312 no numerador, tá? E no denominador, eu escrevo o número 1, acompanhado de quantos zeros forem as casas decimais do número dado. Nesse número decimal aqui, ó, a gente tem quantas casas decimais? Temos 3 casas decimais, ó, o 3, o 1 e o 2. 1, 2, 3. Então, eu acrescento um zero para cada casa decimal. Ó. São 3 casas decimais, eu acrescento 3 zeros aqui do lado direito do 1. E aí vai ficar 312 sobre 1000, né? 312 milésimos, certo? E no último exemplo aqui da letra C, ó, 3,2 transformado em fração vai ficar o quê? Tirando a vírgula, no numerador vai ficar o quê? 32, certo? Tá aqui, 32. No denominador, eu escrevo o número 1 acompanhado de um zero, por quê? Porque só tem uma casa decimal aqui, ó. Beleza? Só tem uma casinha decimal aqui, que é o 2. Então, eu só acrescento um zero aqui do lado do 1 no denominador. E aí, 3,2 é igual à fração decimal 32 décimos. Certo? Importante, ó. Quando a parte inteira do número decimal for nula, ou seja, for zero, como é esse caso, devemos desconsiderá-la na passagem para a forma da fração decimal. Beleza? Então, quando for zero, a gente tem que desconsiderar esse zero. Ó. Tira a vírgula e o zero. E vai ficar só o número. Exemplo, 0,17. Eu tiro o zero e a vírgula e no meu numerador eu coloco 17. Beleza? Embaixo eu coloco 100 por quê? Escrevo o número 1 acompanhado de 2 zeros porque são duas casas decimais. Agora, fazendo o inverso, transformando fração decimal em número decimal. Observa aqui, a gente tem uma fração decimal aqui, ó, 16 décimos, né? 16 sobre 10. Como transformar isso num número decimal? Eu vou contar a quantidade de zeros que tem no denominador. Quem é um denominador aqui, ó? O denominador aqui é 10, né? O 10 tem quantos zeros? Tem um zero, tá? Aqui, ó, destacado de azul, tem um zero. Então, eu vou escrever o número 16 aqui na frente, ó, escrevo o número 16 que está no numerador, escrevo ele aqui na frente. E o que eu vou fazer com esse zero? Para cada zero que eu contar aqui no denominador, eu vou voltar a vírgula uma casa para a esquerda, ó.
para essa direção, beleza? Então, se eu escrevo 16, né? Se eu escrevo 16 aqui do numerador, onde é que está a vírgula dele inicialmente? A vírgula de todo número está aqui no finalzinho, ó. Está aqui no finalzinho. Ela não aparece porque não tem necessidade, certo? Mas nesse caso, a gente vai utilizar a vírgula, a gente tem que saber que a vírgula está aqui, ó, certo? Então, se o 10 tem só um zero no denominador, eu vou voltar essa vírgula somente uma casa. Se fossem 2 zeros, eu voltaria a vírgula 2 casas. Se fosse 3, 3 casas. Se tiver 10 zeros no denominador, eu volto a vírgula 10 vezes, né? 10 números. Então, só tem um zero, eu vou voltar a vírgula uma casa. Ó. Ela vai sair daqui do final e vai passar para cá. Ó. Vai ficar entre o 1 e o 6. Foi o que aconteceu aqui. Ó. Ficou 1,6, certo? Eu afastei a vírgula uma casa decimal para a esquerda, tá? Só não esqueçam desse detalhe, para a esquerda. Nesse segundo exemplo aqui, ó, 1.236 sobre 100, né? Não é assim que lê. 1.236 centésimos. Como é que a gente faz? No denominador eu tenho o número 100, que tem 2 zeros. Então eu vou pegar a vírgula, que está onde? No final aqui do 1.236, e vou voltar ela 2 números para a esquerda, ó. 1, 2. Então ela vai ficar aqui, ó, 12,36, certo? Por isso que ficou 12,36 aqui, ó. O vírgula 36 ficou destacado em rosa por quê? Porque eu voltei 2 casas decimais com a vírgula, porque eram 2 zeros, certo? Quando for 1.000, 3 zeros, o que eu faço? Ó, escreve o número 131, tá? Escreve o número 131. Onde é que está a vírgula? No final. E vou voltar essa vírgula quantas casas? 3 casas, porque são 3 zeros que tem no denominador. Voltando 3 casas, ó. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui na frente do 1, ó. Certo? Quando acontece isso, da vírgula ficar na frente do primeiro número, eu tenho que, obrigatoriamente, colocar um zero aqui antes da vírgula, tá? Porque não pode ficar sem número antes da vírgula. Então, para isso, eu acrescento um zero. Por isso que ficou 0,131. Né? O 131 está destacado em rosa porque eu voltei a vírgula 3 casas decimais. Certo? Você percebeu? Para representarmos uma fração decimal como um número na forma decimal, escrevemos o numerador da fração com tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador. Então, 3 zeros volta 3 casas, 1 zero volta 1 casa, 2 zeros volta 2 casas, sempre para a esquerda. Eu fiz uns exercícios aqui para a gente praticar, né, esse assunto. Vamos transformar aqui primeiramente números decimais para frações decimais e logo em seguida transformaremos frações decimais para números decimais, certo? Então vamos lá. Ó. Para transformar um número decimal para fração decimal, tá aqui, ó, coloca o tracinho da fração logo. E no numerador eu vou escrever o número que foi dado aqui sem a vírgula, né? 5,8. Se eu tiro a vírgula do 5,8, fica o quê? 58. Então o meu numerador aqui vai ser 58. No denominador, eu coloco o número 1, tá? Sempre coloca o número 1 na frente. E aí, eu vou contar quantas casas decimais tem um número dado aqui, ó. 5,8 tem quantas casas decimais? Só tem uma, ó. Só tem o 8. Se tem só uma casa decimal, eu vou acrescentar só um zero aqui do lado do 1, ó. No denominador. Beleza? Então, 5,8, transformando em fração decimal, fica 58 sobre 10, né? 58 décimos. 7,5, a mesma coisa. Ó. No numerador, eu vou escrever o número sem a vírgula. Se eu tiro a vírgula aqui, fica 75, né? 75. Coloca o número 1 aqui no denominador. Conta quantas casas decimais tem. Quantas tem? Só uma, só o número 5. Então, eu vou acrescentar só um zero aqui do lado do 1, ó. Certo? E aí, fiquei com 75 décimos. 18,25. A mesma coisa, ó. Se eu tiro a vírgula aqui entre o 18 e 25, fica 1825, concordam? Então, escreve aqui o 1285 no numerador, 1800, perdão, 1825. No denominador, coloca o número 1, conta quantas casas decimais tem aqui, ó, são 2 casas decimais após a vírgula, e acrescenta 2 zeros aqui do lado do 1, ó.
Beleza? Ficou 1825 sobre 100. E para encerrar aqui, ó, tirando a vírgula aqui, ó, tirando a vírgula aqui, eu tenho 7.125, né? Então, eu vou escrever 7.125 no numerador. Acrescenta o número 1 aqui no denominador. Conta quantas casas decimais tem aqui. 1, 2, 3. E acrescenta os 3 zeros aqui, ó. 1, 2, 3. Então, ficou o quê? 7.125 milésimos. Tá? Agora a gente vai fazer o procedimento inverso, né? A gente vai transformar aqui frações decimais para números decimais. O que vai acontecer? Eu vou escrever aqui o numerador, ó, fração decimal. Vou escrever o numerador aqui, 175, certo? E vou contar quantos zeros tem no denominador. Quantos zeros tem aqui no número 10? Só 1. Então, eu vou voltar a vírgula uma casa só para a esquerda. Onde é que está a vírgula? No final, ó. Não vou riscar aqui, tá? Imaginem que a vírgula está aqui no final do 175. Se eu for voltar essa vírgula um número, ela vai ficar onde? Aqui, ó. Entre o 7 e o 5. Beleza? Então, 175 décimos, eu tenho 17,5 em forma de número decimal. Nesse segundo exemplo, 48 décimos, né? 48 sobre 10. Pessoal, ó, tá com 5 minutos que eu espero esse cachorro parar de latir aqui do vizinho, mas não para. Espero que vocês estejam me ouvindo. Ó, 48 décimos. Eu vou repetir o 48 aqui, o numerador. Vou ver quantos zeros tem no denominador, né? O 10 só tem um zero. Então, eu vou voltar a vírgula somente uma casa para a esquerda, né? Onde é que está a vírgula? Está aqui no final do 48. Então, ela vai voltar uma casa, vai ficar aqui, ó. 4,8, certo? Então, 4,8 é o resultado. Aqui eu tenho 2.472 sobre 100. Vou repetir aqui o 2.472. Não coloca ponto por enquanto, tá? Conta quantos zeros tem aqui no denominador 100, ó. São 2 zeros. A vírgula tá aqui no final, né? Eu vou voltar ela o quê? 2 casas, porque são 2 zeros no denominador. Então, volta 1, 2. Ela vai ficar aqui, ó. 24,72. 1649, ó. Vou escrever aqui o 1649. Conta quantos zeros tem no denominador, ó. São 3, né? Número 1000. A vírgula tá aqui, ó. Ela vai voltar 3 casas. 1, 2, 3. No lugar do ponto eu coloco a vírgula. Ficou 1,649. 75 centésimos. Reescreve o 75 aqui, ó. Numerador. 2 zeros, né? Então, vou voltar a vírgula 2 casas, ó. 1, 2. Ela vai ficar na frente do 7. E antes da vírgula eu coloco o número 0. Beleza? 42 milésimos, a mesma coisa, ó. 42. O 1000 tem 3 zeros. Nesse caso aqui, ó, tem uma exceção. Eu vou voltar a vírgula 3 casas, mas eu só tenho 2 casas, né, ó. Tá aqui a vírgula, eu vou voltar ela 1, 2, só que eu tenho que voltar a 3. Não tem mais número, o que eu faço, professor? Coloca o 0, tá? Então, 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui e antes da vírgula eu coloco outro 0, certo? Então, ficou 0,042. E para encerrar aqui, 5 milésimos, ó. Reescreve o numerador 5. Tenho que voltar a vírgula 3 casas, igual fiz aqui, ó. Não vai ter casa suficiente. Tá aqui a vírgula. Vou voltar uma. Vai ficar faltando quanto? 2, porque eu tenho que voltar 3. Então, acrescenta 2 zeros, ó. Para completar as 3 casas. Aí vai ficar 1, 2, 3. A vírgula fica aqui. E antes da vírgula, novamente, um 0. Beleza? Então, eu tenho 0,05. 5 milésimos, 5 milésimos. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, né? De transformação de número decimal para fração e fração para número decimal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou disponível lá no PV. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula.